Como ser considerado justo? Como ser considerado bom? Será que Deus olha para nós e fala assim: olha lá, que menino bom, olha lá, que menina boa, que pessoa esplêndida, que ser humano notável? Será que Deus nos olha assim? Ou será que quando Deus olha para nós, enxerga pessoas falhas, imperfeitas, defeituosas, né? Incapazes de obedecê-lo, de seguir os mandamentos? Eu me lembro que quando eu era criança, eu assisti um vídeo de um músico muito famoso nos Estados Unidos, a gente chamava aqui de Ron Kenoly, né? Os gringos falam Ron Kenoly. E ele contava um testemunho, e nesse testemunho ele dizia assim, que Deus olhava para ele e falava: esse é meu garoto. Eu não me lembro direito, mas essa frase sempre ficou na minha memória, assim. E lá no fundo eu tinha essa expectativa de que um dia Deus olharia para mim também e falaria, né? Esse é bom, esse é meu menino, esse aí fui eu que fiz, olha que orgulho dele. Mas quando a gente vai lendo a Bíblia, vai entendendo a nossa situação de pecado, e é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui no início da carta aos Romanos, né? Contando para nós a situação de pecado em que todos nos encontramos, seja gentil, seja judeu, né? Seja de onde for, seja quem você for, você é por natureza pecador, e suas boas obras podem impressionar pessoas, mas diante de Deus elas são nada. Diante da justiça de Deus, diante da perfeição de Deus, diante do amor de Deus, da graça de Deus, o que são as nossas boas obras? Paulo começa falando isso no texto que nós lemos hoje, né? No texto aqui do dia 17 de julho, na sequência da Bíblia 365, que é Romanos 4. Ele fala que do ponto de vista humano, Abraão era muita coisa, né? O fundador da nação. Mas o que é que Abraão descobriu? Descobriu que as suas boas obras não são capazes para torná-lo justo diante de Deus. Ele poderia até se achar muita coisa, mas diante de Deus, não perante Deus. Poderia se vangloriar, mas não diante de Deus. Porque ninguém é salvo pelas boas obras. O apóstolo Paulo já disse aqui mesmo, no capítulo 2, né, que Deus nos julga segundo as nossas obras, mas é porque a vida de Deus em nós é quem produz boas obras, mas não nós mesmos. Nós, por natureza, por nós mesmos, nós produziríamos coisas ruins. A lista de pecados aqui, né, quando Paulo fala lá no capítulo 1, né, das pessoas que não reconhecem a Deus, assim, é uma lista enorme. Ele cita mais de 20 nomes, né? Também quando ele fala da igreja, ele fala da divisão, né, da facção, e aí a igreja tem a tendência de cometer esse pecado, né, de se dividir, de gerar grupos contra grupos. E então é isso que nós produzimos. E só a graça de Deus que pode fazer com que produzamos, né, obras boas. O que é que nos salva, então? O que nos torna justos? Segundo Paulo diz aqui, crer em Deus. Acreditar em Deus. Nós somos salvos, nós somos justificados pela fé e não pelo que fazemos. Ah, mas e o que fazemos? Se forem frutos da nossa fé, tudo certo. Então ele vai dizer aqui que Abraão, por fé, ele praticou a circuncisão, por obediência a Deus, porque ele acreditava em Deus. Mas ele diz que esse ato da circuncisão, ou seja, essa obra por si só, sem a fé em Deus, não gera nada. E se nós pegarmos isso e aplicarmos para todas as nossas boas ações, a realidade é a mesma. As nossas boas ações, se forem resultados do amor a Deus, da devoção a Deus, da graça de Deus em nós, do nosso temor a Deus, né, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, então estão bem contadas, né? Tá tudo certo, é assim que deve ser. Mas as obras pelas obras não significam nada. A nossa bondade não nos salva, a nossa misericórdia das pessoas aí não é genuína e não nos salva. Nada de bom que a gente faz pode nos salvar, nos justificar, nos tornar justos diante de Deus. Apenas a fé em Jesus. Sabe que essa mensagem diz para mim e para você hoje que a coisa mais importante que nós temos é a fé em Deus. Você pode vacilar em qualquer coisa menos na sua fé em Deus.
Se você for imperfeito em outras coisas, mas mantiver a sua fé em Deus, Ele o aperfeiçoará e você passará a produzir coisas boas. Você não pode vacilar com a sua fé em Deus, não pode brincar, não pode negociar a sua fé em Deus. Acredite em Deus. Acredite em Jesus Cristo que morreu por você. Apenas pela fé nele você pode ser justificado. Apenas através dessa fé você pode produzir obras que representam o seu arrependimento. Apenas pela fé você tem relacionamento com o Pai que te ama. Apenas pela fé. Que Deus aumente a minha fé e a sua fé, porque não há nada aqui nessa terra mais importante do que isso, do que a fé que nos leva para Deus. Foi muito bom ler mais um trecho da Bíblia com você. Peço a Deus que te abençoe, que te guarde, que te ilumine, que te dê assim uma grande caminhada de fé, que você possa ver Jesus, né, em toda a sua vida, em toda a sua caminhada. Antes de ir embora aí, deixa aquele like no vídeo e se você entende que esse vídeo pode trazer o alerta a outras pessoas, né, para que fiquem atentas à sua fé em Deus, então compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas para que elas possam ser abençoadas. Verifica se você está inscrito no canal antes de ir embora e também, se você não tem a Bíblia 365, dá uma olhada na descrição do vídeo que tem link para você comprar. Até a nossa próxima leitura da Bíblia aqui, se Deus quiser.